Seja muito bem-vindo ao meu canal Por Aí com a Mari. E aqui eu compartilho dicas de viagem, falo sobre a vida, falo sobre coisas pessoais e, enfim, compartilho a minha vida com vocês. E espero que vocês estejam gostando e espero que sejam úteis as coisas que a gente tem trazido aqui. Ei, meu nome é Mari, do Por Aí com a Mari, e criei esse canal para compartilhar dicas devocionais e experiências que eu estou tendo durante esse tempo fazendo um mochilão pela Europa. Então, se você gostou e se você se identifica, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, então hoje eu quero compartilhar sobre as minhas primeiras impressões em Israel. Eu acho que pouca gente fala sobre isso. Eu não sei se você já teve essa ideia, mas quando eu penso em Israel, Oriente Médio, eu sempre imagino usar muitas roupas e uma cultura muito diferente da nossa no Brasil e muito restritiva, principalmente para mulheres. Mas eu quero dizer que todos os meus preconceitos foram desarmados, quebrados, quando a gente chegou em Israel. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Então, eu vou começar a história do início. Para começar, quando a gente estava pensando sobre a possibilidade de visitar Israel, nesse mochilão que a gente tem feito, a gente estava pensando em isso, é que a gente estava, eu pelo menos, estava um pouco receosa, porque eu queria ir na terra aonde Jesus nasceu. Mas eu tava com medo, com certo receio, sobre a questão da segurança do local, como ia ser com essa questão de ataques, de bombas, como que funciona isso, eu tava um pouco apreensiva. E uns dias antes até da gente decidir ir, teve um ataque próximo a Tel Aviv, pelo menos assim as redes noticiaram, as redes de comunicação. E aquilo daí eu fiquei mais nervosa, mais preocupada, mas meu marido tava muito animado pra ir, a gente já tava perto, a gente pensou assim, vamos então. E assim a gente decidiu ir pra Israel. Pra começar, o voo, geralmente ele vai para o aeroporto internacional de Ben Gurion, que é em Tel Aviv, que é a capital de Israel. E quando a gente chegou lá, primeira coisa, a gente tava vindo da Suíça, a gente pegou um ônibus pra Milão, saiu o nosso voo. E a gente tava vindo de um país frio. Quando a gente chegou lá, pra começar, um calor danado. 40 graus igual no Brasil. E pra minha surpresa, você vê muita gente com as roupas assim, iguais às nossas no Brasil. De alça, short, bermuda, enfim. É um país bem livre. Eu imaginava que seria uma coisa muito restritiva, tanto que eu fui viajar com uma camisa de manga comprida, cheguei lá assim, mais conservadora, digamos assim, e não foi nada disso, ainda levei um lenço que eu pensei assim, se eu precisar eu coloco o lenço na cabeça, mas não precisei disso. E tenho que te dizer que eu me surpreendi. Lógico que você vai ver muitas mulheres, muitas pessoas, dependendo da religião, com a burca, com a roupa mais fechada. Mas, de modo geral, é bem parecido com a nossa cultura no Brasil. Outra coisa legal é que, quando eu cheguei, eu tava assim... Nossa, tem que ficar atenta porque teve atentado e que não sei o quê. Mas a proteção toda de Israel, tanto na chegada, quando você chega no aeroporto, para você passar pela imigração, por tudo, você percebe que eles têm um cuidado para que se torne um país bem seguro, e realmente é bem seguro. Eu posso dizer que a gente andou lá em vários locais à noite, a gente foi em várias cidades diferentes, viajamos, e assim, é muito tranquilo, muito seguro. Inclusive, quando a gente estava lá, teve uma
A mídia noticiou que teve um ataque próximo à faixa de Gaza. E assim, a gente que tava lá, a gente, assim, foi vida normal. Não foi nada assim dentro, como às vezes a gente tá do lado de fora e é noticiado que parece que é assim, no meio da cidade, onde tá acontecendo tudo. Lógico que tem zonas que você deve evitar e zonas que você deve ir só com guias ou com pessoas que já conheçam a região. Mas ainda assim, é muito, muito seguro, eu achei, o país. Outra coisa que você vai se deparar e talvez estranhe um pouco é o fato de que você vai ver meninos e meninas de 16 anos, a partir de 16 anos, carregando grandes armas, big armas. Por que isso? Porque todo adolescente, quando ele completa 16 anos, meninos e meninas, eles servem no exército de Israel. Então você vai ver todos, um monte deles fardados e com armas, porque lá ou eles estão indo pra base, ou eles podem carregar as armas durante esse período que eles estão servindo. Então, às vezes, você vai estar no ônibus, igual aconteceu diversas vezes com a gente, no ônibus, e vai chegar assim, vai ter 4, 5 pessoas com grandes armas ali. Isso me deu, no início, uma sensação assim, nossa, eu fiquei um pouco nervosa de estar próximo. Então, eu preferia não sentar próximo às pessoas quando eles estavam, né, com aquelas armas imensas. Mas, de certa forma, você também se sente seguro ali por essa questão de sempre ter pessoas fardadas, sempre. Você sempre vai ver em qualquer lugar. Eu tava no meio do deserto, você via pessoas fardadas andando, pegando um ônibus, ou estão indo pra base, ou estão voltando, ou às vezes eles estão ali, né, a paisana, enfim. Você vai ver o tempo todo e às vezes você vai estranhar, porque são adolescentes, às vezes, que parecem ser muito novos pra estar com aquele tipo de responsabilidade. Mas lá é bem normal, é bem comum, e assim, você precisa se acostumar. A gente se hospedou numa região desértica. E aí, no deserto, tem uma vasta área de deserto e a polícia, o exército faz treinamento nesses locais, em dias específicos. Não é sempre, mas em um período você vai às vezes ouvir uma explosão, ouvir um tiro, mas é por conta desse treinamento. Não é bem seguro. Então, assim, as pessoas, você vai observar que as pessoas que moram ali mesmo, elas já estão habituadas a conviver com aquilo. E, assim, traz até uma sensação de segurança para nós que estamos lá, né, a passeio. 2 coisas me espantaram quando a gente chegou lá. A primeira delas é que as coisas são bem caras. Tel Aviv é uma das cidades mais caras do mundo. Eu sabia disso, mas não tinha certeza na prática, mas quando a gente chegou lá, a gente pôde concluir que realmente as coisas no mercado mesmo são caras. A moeda do país é o shekel. O shekel vale um pouco mais do que o nosso real. O real vale um real vale 1,40 shekels. Então, assim, você chega no mercado e às vezes um shampoo é 30 shekels, dependendo da marca. Vai ter por 10 também, mas as marcas comuns no Brasil, 30. Vamos supor, você vai comprar carne. Carne tá na faixa de 100 shekels o quilo do boi. O frango é uns 40 shekels uma bandeja de 1 quilo. Chocolate, uma barra de chocolate tá na faixa aí de 6, 7 shekels. Então, assim, é um país caro, então prepara o bolso. Pra comer fora também. Por exemplo, a gente foi lanchar e um hambúrguer desses caseiros, né, com carne caseira e tudo mais, ele saiu na faixa de 27 shekels. E aí você paga mais a batata e mais o refrigerante. Então, assim, 35 a 40 shekels. Um hambúrguer, né, normal, assim, sem muita coisa. Sem muita firula. Se você quiser um mais completo, mais caro. Então, assim, é caro. Sorvete, por exemplo, sorvete muito bom que a gente provou lá em Tel Aviv. Depois eu vou fazer um vídeo só de Tel Aviv, porque, assim, você vai se apaixonar. Sai na faixa aí mais ou menos de 3 bolas, 25 shekels para uma pessoa. Então, assim, tem que realmente fazer um planejamento. Mas você ainda economiza procurando redes de mercado, você procurando, né, locais que sejam menos turísticos para você comer, enfim, tem várias dicas que tem vários jeitos de você dar uma melhorada ainda. Outra coisa também é sobre o transporte.
O país todo ele tem uma boa rede de transporte e você consegue, assim, ir na maioria dos locais de ônibus. Porém, tem uma rede principal ali de trem que é bem eficiente, que liga as principais cidades. Por exemplo, Haifa, Tel Aviv, Jerusalém. E aí, um dia, por exemplo, a gente fez um trajeto desse de trem ao invés de ônibus, porque o trem demorava 2h30, o ônibus ia demorar 4h30. Então a gente economizava aí 2 horas. Saindo de Haifa para a cidade que a gente tava, e a gente pagou de trem 80, saiu na faixa mais ou menos de 80 shekels. Talvez um pouquinho menos. E o mesmo trajeto a gente já tinha feito de ônibus e saiu por 40. Então, assim, a rede para andar de trem, você vai poupar tempo, mas você vai gastar um pouco a mais. Mas ainda assim, tem percurso, dependendo da distância do percurso que você tá fazendo, você vai pagar mais caro ou mais barato. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life. Uma coisa que me surpreendeu lá foi que é muito comum lá as pessoas pegarem carona. Isso porque algumas cidades que você vai, históricas mesmo, alguns lugarzinhos que são vilinhas muito pequenas, às vezes não tem um ônibus que vá até ali, vai próximo, mas assim, você precisa andar, sei lá, mais 10, 15 minutos de carro para chegar, ou às vezes em lugares mais distantes mesmo que tem transporte, você vai ver muita gente pedindo carona. E eu vou te falar que eu fiquei assim, Gente, como que as pessoas pedem carona aqui? mas, por fim, eu peguei carona, tenho que contar isso. Foi assim, uma coisa muito inesperada. Mas já tinham falado com a gente. É muito normal, é muito tranquilo. E a gente falou, vamos fazer isso assim. E aí a gente um dia tava voltando, tava eu e meu marido, e aí ele pediu carona e o carro parou, você tá indo pra onde? A gente falou, a gente tava indo pra Nazaré. Aí ele falou assim, acho que não tinha um ônibus, o ônibus ia demorar uns 30 minutos ainda pra chegar. Aí a gente tava no ponto de ônibus e resolveu pedir carona. Aí o carro parou. O rapaz falou assim, você tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pra Nazaré. E eu vou lá. Eu tô indo pra lá também. Você quer uma carona? Eu falei, tá. E entramos nós no carro do desconhecido e fomos. Foi mais ou menos assim, segura na mão de Deus e vai. Foi assim. Mas eu tenho que dizer que a gente conversou com um cara muito simpático. Ele falou da cidade e falou disso. Tipo assim, muito receptivo a ajudar o outro. E essa foi a nossa primeira experiência. E assim, foi ótimo. E aí, um outro dia a gente tava em Cafarnaum e a gente queria ir pro lugar onde em Cafarnaum tem a casa dos discípulos, de Pedro, e visitar alguns lugares lá da Bíblia. E aí a gente não tinha ônibus nesse trajeto. Era um trajeto perto, mas não tinha ônibus. E aí o meu marido foi pedir carona de novo. E aí eu fiquei ali eu não conseguia pedir carona, eu ficava, eu não conseguia ter reação. E aí um carro parou e o rapaz, você tá indo pra onde? Eu quero ir pra Cafarnaum. Aí ele falou, você tá em Cafarnaum? Não, mas eu quero ir nesse lugar. Ele, entra aí que eu te dou carona. E a gente entrou e o cara conversou com toda a família dele, a gente foi conversando. Ele deixou a gente na porta do lugar. Eu, assim, achei que ele ia deixar assim, na principal, porque tinha uma descida assim, né? A gente poderia fazer o trajeto a pé. Mas o cara foi tão gentil que ele parou na porta e falou, é aqui, você vai visitar ali o que você falou. E ainda explicou pra gente. Então, assim, a gente se sentiu, assim, muito bem, bem cuidados. E a gente pegou tanto pra ir, e depois a gente teve que pegar pra voltar também. Porque não tinha um lugar ali próximo onde a gente conseguia... não tinha um ônibus, naquele lugar. E aí, depois disso, eu ainda me arrisquei a pegar carona com uma outra amiga sozinha. Pois é, peguei carona sozinha. A gente foi fazer o que chama de hiking, que é uma caminhada em meio às pedras. E assim, a gente foi num lugar e a gente queria ir em um outro lugar que era uma curta distância, mas era uma subida muito, tipo assim, muito íngreme. Deu ali uns 15 minutos de carro, mas a pé ia dar 2 horas. E aí a gente resolveu pedir carona. E aí ela pediu carona e um rapaz muito simpático parou pra gente. A gente entrou no carro, ele levou a gente, deixou a gente na porta e falou assim, e tal, foi muito bom conhecer vocês, a gente conversou e tudo mais. E a gente pegou tanto pra ir, tanto pra voltar. Claro que
você não deve pegar carona com qualquer pessoa. Também não dá pra saber como que se a pessoa é boa ou não pela cara, mas eu tô te contando a minha experiência e assim, de tudo foi muito legal. Essa menina que tava comigo, ela já tinha pegado carona das outras vezes, então assim, ela tinha mais experiência. Mas se eu não tivesse com meu marido, por exemplo, eu não teria pegado sozinha. Mas assim, foi muito legal e de modo geral, eu achei as pessoas muito receptivas a receber bem a pessoa de fora, receber bem o turista, apresentar a cidade. Eles têm muito zelo e eu achei as pessoas com muita palavra, assim, lógico que não todos, mas eu achei as pessoas, assim, muito firmes nas palavras, assim, procura cumprir aquilo que foi falado. Então eu achei bem legal isso. Tenho que dizer que Israel, assim, de tudo que eu visitei, foi o que mais me surpreendeu, porque eu não esperava uma infraestrutura, eu não esperava um povo tão receptivo, e eu não esperava um país tão bonito. É um país que te impressiona. E, além disso tudo, a gente focou em visitar muitos lugares da Bíblia. Em cada ponto da cidade, em cada ponto do país, você chora. Assim, eu chorei todos os dias em algum momento, porque você pensa assim, caraca, Jesus passou por aqui, aqui aconteceu um milagre tal. Aí você vai numa cidade, aqui que aconteceu a multiplicação. Aí aqui é o Mar da Galileia, aqui possivelmente Jesus andou sobre as águas. E aí você vai vendo as coisas e você vai tendo, assim, real impacto de como é real. E, assim, é lindo. É lindo, é um país que eu gostaria de visitar novamente, porque, assim, é sensacional e vai ter mais vídeos dele aqui no canal. Never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa aqui nos comentários se tem alguma curiosidade, alguma coisa que você gostaria que a gente falasse, porque eu sei que esse tema não é muito explorado e a gente quer trazer aqui o melhor que a gente puder e ajudar as pessoas de fato a terem boas experiências em suas viagens. E é isso aí, então a gente se vê por aí com a Mari.